viram o estudo dos gases esse ano? Estudo dos gases, não? Química, já viram? Não? Então assim, gente, olha só. Pela divisão que eu fiz com o polaco, teoricamente, era para eu começar a ótica com vocês, só que a ótica é do volume 3. Certo? Então assim, eu vou tomar a liberdade de iniciar o estudo dos gases termodinâmica, para a gente já começar a se aproximar do final do volume 2, e aí depois eu acerto com ele como é que a gente vai fazer, né, essa continuação da divisão. Eu particularmente adoro termodinâmica, aliás, sou suspeito, eu gosto de física, né, então é uma coisa esquisita mesmo. Pois é possível. Não viram hidrostática? Força elástica, está faltando força elástica. Elevadores e força elástica. Perfeito. Ah, ótimo, ótimo. Não, é que eu achava que ele de repente tinha acabado trocando alguma coisa do combinado. Perfeito. Então, nesse volume da parte dinâmica, está faltando força elástica e discutir um pouco de elevadores. Tu vê, ó, força elástica, lei de Hooke, né, é tranquilinho para a gente ver. Agora eu vou te confessar que elevadores, essa matéria só está na tua apostila porque eventualmente a gente não aprende as leis de Newton direito, e aí na esperança de tentar fazer o aluno entender, o cara bota uma matéria chamada elevadores. Mas não faz sentido estudar elevadores, né? Senão tem que estudar carro, tem que estudar moto, tem que estudar pessoa subindo escada. Ou seja, na verdade, elevador. Elevador é uma situação do dia a dia, onde nós vamos aplicar as leis de Newton para resolver. E como no vestibular essa questão é famosa, a gente acaba acrescentando ela no material, né? Para caso caia elevadores, o aluno já está com a solução pronta na mente. Show! É isso que nós vamos fazer então nesse comecinho de aula. Vamos discutir rapidamente a lei de Hooke para começar. Hooke foi ao laboratório e começou a fazer força em molas para ver como é que as molas se comportavam. Então tu imagina, eu vou lá, compro uma mola e prendo ela numa parede, deixo ela numa situação de equilíbrio, de repouso ali. Ela já tem o seu comprimento original. Aí eu vou lá, pego essa mola e aplico uma certa força nessa mola. Uma força de, por exemplo, 10 newtons. E eu vou lá e meço quanto que essa mola se deformou. Vamos supor que nessa primeira situação a mola tenha sofrido uma deformação de 5 centímetros. Quando o Hooke pegou a mesma mola e aplicou uma força de 20 newtons, adivinha o que ele percebeu com a nova deformação? O dobro. 30 newtons? Iria para quanto? Obrigado. Se 10 era 5 e 20 era 10, duplicou, duplicou. Se triplica a força, triplica a deformação. Para 30 newtons, essa mola se deformaria 15 centímetros. Só que o Hooke não fez isso para uma mola. Ele fez isso para centenas de molas e fez isso dezenas e dezenas de vezes para cada maldita mola. E em todos os casos ele percebia que a força aplicada na mola e a deformação sofrida pela mola eram grandezas diretamente. Muito obrigado pela participação. Como ele percebeu que existia essa proporcionalidade entre deformação, que ele chamou de X, e a força F, ele disse então que para uma determinada mola, F sobre X era uma constante. E ele chamou essa constante de constante elástica. Então F sobre X dá um valor constante para uma mesma mola e nós vamos chamar de K, constante elástica da mola. Multiplicando ambos os lados da igualdade por X, surge a lei de Hooke. Observem que eu escrevi ela primeiro do ponto de vista escalar. Eu não me preocupei com os vetores ali. Isso é que é a lei de Hooke. Observem que se nós fôssemos fazer um gráfico relacionando a força aplicada sobre a mola e a deformação da mola,
Para uma força nula, a deformação é nula. Para uma certa força, a deformação tem um certo valor. Dobrando, dobra. Triplicando, triplica. Por isso o gráfico é uma reta. O gráfico força versus deformação é sempre uma retinha. A única coisa que eu acho que vale a pena a gente discutir com mais carinho na lei de Hooke é o seguinte, presta atenção agora, olha que perigo que eu vou te mostrar. A lei de Hooke ela pode aparecer de duas formas diferentes nos livros. Ou assim, ou assado. Dá uma olhada. E é fundamental que o aluno saiba a distinção dessas duas equações e o porquê da diferença entre elas. O que tem de diferente nessas duas equações aí? Qual é a diferença entre elas? Sim, o sinal negativo. Antes não tinha sinal e nem tinha seta, né? O fato de não ter seta mostra que era uma equação escalar. Eu não estava preocupado para onde que estava apontando as forças. Quando eu coloquei seta no F e seta no X, eu estou tratando a força e a deformação como um deslocamento, como um vetor. Isso aqui agora é um deslocamento, não é só uma distância. Isso aqui é um vetor força. Peraí, quando eu puxo a mola para a direita, ela deforma para a direita, né? Concorda comigo? Puxo a mola para a direita, ela deforma para a direita. Não é isso? Vocês aceitam que quando eu estou pensando na força que eu aplico sobre a mola, o vetor força e o vetor deformação apontam para o mesmo lado? Tudo bem? Então esta equação é a força aplicada sobre a mola. Força aplicada sobre a mola. Força aplicada sobre a mola. Mas a força que a mola faz? Ah, é verdade, ó, quando eu deformo a mola para a direita, ela me puxa para a esquerda. O vetor deformação da mola e o vetor força que a mola faz tem sempre sentidos opostos. Se eu pego uma mola e empurro a mola para a esquerda, ela me empurra. Ah, então aquele menos é para mostrar que este vetor força e aquele vetor deslocamento têm sentidos opostos. Essa força é a força aplicada pela mola. Força aplicada pela mola. Teve uma passagem muito marcante. Eu fui discutir isso uma vez no primeiro ano do ensino médio. Expliquei essa ideia. E teve um aluno na turma toda que não engoliu. Ele, não estou entendendo, por que não? E eu expliquei para ele, pô, cara, se eu puxo a mola para um lado, ela me puxa para o outro lado. O vetor força que eu aplico na mola aponta para um sentido diferente do vetor força que a mola aplica em mim. Ação e reação, né? Mesmo modo, mesma direção, sentidos opostos, só isso. E o guri não engoliu. Na outra aula ele voltou a me cutucar com essa pergunta. E eu fui lá e gastei mais uns 15 minutos da aula tentando explicar para ele isso. E ele saiu meio torto assim da aula, meio bravo, meio chateado. Hoje esse aluno está no terceirão. E eu fiquei marcado com aquela dificuldade que ele teve de entender o sinal. Né? As duas equações, entender que uma equação calculava uma força, a outra equação calculava uma força do mesmo modo, mas sentido oposto. E aí dei a aula de novo, né? Primeiro eu citei, um de vocês há 2 anos atrás não entendeu o que eu vou mostrar agora, mas tenho certeza que hoje vai entender, e expliquei. Aí eu perguntei pro cara, tu lembra da encrenca que deu entre nós, quando eu fui te explicar isso? O guri não lembrava. E ele não teve dificuldade nenhuma para entender no terceirão essa mesma informação. Tu vê que coisa interessante, né, cara? O cérebro humano ele é uma máquina poderosa. Às vezes tu passou por dificuldades na tua vida e essas dificuldades foram tão bem resolvidas pela tua mente que tu apaga da tua mente a dificuldade que tu passou. Então tu vê, né, cara? Às vezes tu tinha uma dúvida em física e ela é tão bem diluída que tu nem lembra da tua dúvida. Eu fiquei marcado pela dúvida do guri, o guri não. Para ele passou bem. Apesar de naqueles dias ele não ter entendido direito, né? Provavelmente nas noites posteriores de sono o cérebro dele resolveu essa encrenca na mente dele. Eu só mostrei esse detalhe porque eu vou precisar desse menos para fazer uma dedução mais foda lá no final do curso. E sem esse menos tu vai achar que eu sou mentiroso. Então, é importante tu entender aquele menos ali. Eu não sei se a tua apostila trouxe esse menos. E nem colocou o caráter vetorial da equação, né? Olha que delicado. Então, se a gente quiser, né, melhorar aí na matéria, vale a pena fazer esses 2 comentáriozinhos aqui.
Tá aí. Questões que pedirem força de mola, nós já temos ferramenta para começar a brincar com isso. Vamos ver qual é o K da mola hipotética que eu criei no quadro? Qual é o K dessa mola e vamos pensar na interpretação física disso? Qual dos dois experimentos eu tenho que fazer para calcular o K verdadeiro? Eu uso o primeiro ou o segundo experimento? Tanto faz, né, gente? Se é uma constante a divisão, né? Ponto aqui na tua frente, cara, ó. É uma constante, né, gente? Então, tanto faz usar o primeiro ou o segundo. Era importante que tivesse ficado claro isso na tua cabeça. 10 newtons dividido por 5 centímetros vai dar o mesmo que 20 newtons dividido por 10 centímetros. Vai dar 2 newtons por centímetro. Qual é a interpretação física disso? Que para deformar a mola, 1 centímetro exige só isso. Olha como é fácil a interpretação física. Ah, professor, eu quero para o sistema internacional, não tem problema. Aí os 10 centímetros se transformaria em 0,1 metro, né? Ficaria 220, não, tá certo, 200 newtons por metro. Tá no mesmo, né? Deformar 1 metro é 100 vezes mais que 1 centímetro, né? Vai exigir 100 vezes mais força. Sistema internacional. Sempre dá preferência no sistema internacional. Logo, quanto maior for o K de uma mola, mais força é necessário para deformar em uma unidade o seu comprimento, né? Então uma mola de caminhão tem que ter um K altíssimo. Já uma mola de lapiseira tem que ter um K baixíssimo, para tu com um dedão conseguir deformar a mola, né? Certo? Só para a gente entender qual é o significado desse K. Isso também é importante lembrar que se tu corta uma mola, tu está alterando o K dela, tá? Tu pega a mola e corta. E muita gente morre em função disso, quer ter o carro rebaixado, não quer gastar dinheiro num cara que entenda de suspensão e fazer uma coisa verdadeira, vai na oficina da esquina e pede pro tio cortar a mola do carro. O carro vai ficar uma merda, vai destruir o teu carro. Tu pode morrer na primeira curva que tu for fazer, porque tu vai ter a sensação de que o carro agora mais baixo é mais estável, mas não. O engenheiro estudou a vida toda para calcular a suspensão do teu carro. Tu vai lá e deforma a suspensão do teu carro com um mecânico da esquina, tu vai morrer. Certo? Então é importante saber disso. Se quiser carro rebaixado porque tu acha legal, então procura um cara que entenda de suspensão e faça uma adaptação adequada. Cortar mola é suicídio. Certo? Então manjar um pouquinho de lei de Yuka ajuda a não tomar decisões desastrosas com o teu carro. Ô galerinha, depois nós vamos fazer um exemplozinho dessa brincadeira aí. Mas eu acho que vale a pena a gente começar a discutir a famosa questão dos elevadores. Elevadores. Num livro de física de faculdade não existe esse capítulo, elevadores. Existe o capítulo leis de Newton. E aí dentro desse capítulo tem um monte de questão que envolve elevador, porque elevador é uma oportunidade legal de a gente aplicar as leis de Newton. Vamos pensar. O clássico é ter uma balança lá, né? Dentro do elevador, uma coisa que eu nunca vi na prática. E tem um indivíduo lá no elevador. Outra coisa radical. Esses elevadores, para poder ser divertido, ele tem que estar com aceleração, né? O que na prática também é um absurdo. Tu mata os velhinhos que entram no elevador com aceleração. Né? Tu mata, infarta a galera que entra no elevador. Então, elevador na vida real, ele sobe e desce com velocidade constante. Então, a primeira coisa importante, se V igual a uma constante, a força resultante é zero. Primeira lei de Newton. E o diagrama de corpo livre no sujeito que está no elevador é peso igual a normal. Para resultante dar zero, peso é igual a normal. E não se esqueçam, hein? A balança não lê o teu peso. A balança lê a força normal que ela aplica em ti. Peso é a força com que a Terra te atrai. A balança não tem como detectar a força com que a Terra te atrai e fazer um cálculo gravitacional e cuspir a força com que ela te atrai. Então a balança lê a força normal. É importante tu saber isso. Eu não sei, mas eu acho que quando eu dei uma olhada na tua apostila, a apostila chamava de LB, leitura da balança. Isso para mim é uma doença? Nunca vai ter em equação nenhuma LB. Calcule o LB. Isso é uma doença. Então cuidado, gente. Balança lê força normal. O aluno tem que saber isso para poder resolver questões de elevador. A balança faz a leitura da força normal. Vou até colocar essa observação, embora eu nunca tenha feito isso em aula nenhuma, eu vou fazer essa observação. Uma balança calcula
força normal que ela aplica no objeto que está sendo medido. Uma balança calcula, ela não mede, ela calcula a massa medindo a força normal que ela exerce no objeto. Essa observação é importante para questões de elevador. Olha, cara, não importa se o elevador está parado ou se ele está subindo ou descendo com velocidade constante. Estar em velocidade constante é o mesmo que estar em repouso. Chama-se equilíbrio. Tanto que agora tu acha que está em repouso. E é um delírio, porque é o planeta Terra e tu também estão a 100 mil km por hora em relação ao Sol. E olha como tu acha que está parado. Para lembrar, né, que repouso e MRU é a mesma coisa. Ah, detalhe, né, a Terra nem está andando em linha reta. Ela está fazendo uma curva. Mas é uma curva tão sutil, tão suave, e que demora meio ano para terminar, né, a metade da curva, 1 ano para completar a volta toda, que tu não percebe que agora existe uma aceleração centrípeta atuando no teu corpo, que é tão tênue, que tu não percebe. Então não se esqueçam, repouso ou MRU, a leitura da balança vai ser o próprio peso, então não tem conta a fazer. Começa a ficar divertido quando o elevador está acelerado para cima ou acelerado para baixo. Primeiro vamos fazer o elevador agora está com uma aceleração para cima. Quais são as duas hipóteses que permitem um elevador ter uma aceleração para cima? Subindo com velocidade crescente ou descendo com velocidade decrescente. A pessoa que está no elevador, ela não sabe o que está acontecendo se não tiver uma janelinha para ela ver o movimento. Ela simplesmente nessa situação vai se sentir mais pesada do que ela é. E não importa se o elevador está subindo cada vez mais rápido ou descendo parando. Isso gera a sensação em quem está no elevador idêntica, indistinguível, certo? Então a aceleração para cima ocorre subindo com velocidade crescente ou descendo com velocidade decrescente. Vamos fazer o diagrama de corpo livre no cara nessa hora. Vamos fazer o diagrama de corpo livre no cara. Quais forças estão no cara? Peso e normal. Qual que é maior? Como é que a gente sabe que a normal é maior? Porque a aceleração é para cima e a força resultante tem que apontar no mesmo sentido da aceleração. É a segunda lei de Newton, né? Isso é uma equação vetorial, ó. O sentido do vetor força resultante é o sentido da aceleração. Se a aceleração é para cima, o peso tem que ser maior que a normal. E quem é a força resultante? Normal menos o peso. Aí depois, cara, tu joga na segunda lei de Newton e se vira. Se tu já quiser substituir, N vezes A é igual a N menos P. Tudo bem, mas tu vê, né? Agora eu já estou usando a segunda lei de Newton nessa ideia. Certo? Eu prefiro que o aluno faça isso por conta própria na hora. Eu não quero deixar uma fórmula pronta para o aluno ir lá e vomitar na prova. Eu quero que o meu aluno seja um ser pensante. E não... Eu não quero te transformar num utilizador de fórmula. Eu quero te transformar num semi-engenheiro, num semi-físico. Professor, mas eu vou fazer medicina, e daí? Só os médicos que souberem aplicar física e matemática na biologia revolucionarão o mundo. Os outros farão o que os atuais médicos já fazem. E nós precisamos de médico para mudar o mundo. Só quem manja de física e matemática com biologia pode revolucionar o mundo. Quem fala isso não é o babaca do Otávio. São os especialistas em medicina, em biotecnologia, em física e matemática. Se tu quiser mudar o mundo, meu querido, vai ter que ter muita física e matemática na tua medicina. Inevitavelmente. Beleza. Qual é a outra opção então? Qual é a outra opção para o nosso elevador? Está ali a balança, está ali o indivíduo, a aceleração é para baixo. Quais são as opções para a aceleração ser para baixo? Descendo, subindo. E isso
subindo com a velocidade decrescente, está parando enquanto sobe, a aceleração é para baixo, ou descendo cada vez mais rápido. Obrigado pela participação. Então eu não vou escrever essa parte em vermelho, ó, certo? Tu, se quiser, tu escreve. Duas condições: subindo com velocidade decrescente, descendo com velocidade crescente. As duas opções que geram a mesma perturbação no cara que está ali dentro. Ele vai se sentir mais leve naquela hora. E se ele não tiver uma janelinha para ver o movimento da parede, ele não sabe se o elevador está subindo cada vez mais devagar ou descendo cada vez mais rápido. Ele tem a mesma sensação. Como é que fica o diagrama de corpo livre nesse caso? Peso maior que a normal. Como é que eu sei que o peso é maior que a normal? No caso da aceleração. Quem é a força resultante nesse caso? Peso menos a normal. E aí depois tu usa o física, meu amor, para jogar aqui na força resultante. Massa vezes aceleração. Então observe, pessoal, que a aula de elevador, ela é, na verdade, para o aluno não ter que pensar. É para o aluno já ter uma fórmula pronta. E ainda, né, o cara vai lá e chama isso aqui de leitura da balança. Pelo amor de Deus, o que é isso? Menos passa mais passa menos. A leitura da balança é o peso menos massa vezes aceleração. Ah, vá merda, cara. Me desculpa, não dá. Isso vai te deixar ruim, não vai te deixar bom. Não queira mágica na tua vida para resolver as tuas coisas de forma mágica. Tu tem que suar a camisa mesmo, pensar, aprender a pensar, faz o diagrama de corpo livre, como todas as questões de dinâmica, e aplica a segunda lei de Newton. Lembra? Diagrama de corpo livre, segunda lei de Newton, sistema de equação. São os 3 passos que resolvem todas as questões de dinâmica. Não importa se é elevador, se é nave alienígena, o que é. Muito mais legal a nave alienígena. Bota a nave alienígena ali, fica muito mais divertido, né? Elevadorzinho. Certo? Mas é legal, cara. É bacana isso ter acontecido. Vocês me cobrarem isso pra gente poder já bater nessa tecla aí. Eu acho que agora a gente já pode resolver a questão do elevador. E tem umas que são chatas, cara. Apesar de eu já ter te mostrado qual é o raciocínio, tem questão de elevador que é chata mesmo. Alguém tem alguma questão de elevador pra gente usar como exemplo aí? Senão eu vou criar uma. Tem da exercíciozinho da apostila? É que eu não gosto assim de fazer exercício, né? Que já tem tão pouco exercício para fazer, né? O cara faz um exercício, já mata um exercíciozinho. Mas vamos fazer. Se eu achar que está muito fácil, eu vou avacalhar ali, vou botar uma coisa mais satânica para nos divertir. Então olha só. A título de exemplo, vou pegar a página 328 e vamos fazer a questão 1. Admita que sua massa seja 60 kg e que você esteja sobre uma balança dentro da cabina de um elevador, como mostra a figura. Acontece todo dia. Balança, massa do indivíduo. As mais legais é aquela que pede a massa do cara. São as mais legais. Ele dando a massa já dá uma aliviada pra gente. Sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, 10 metros por segundo ao quadrado, a balança calibrada desce com aceleração constante, então a aceleração é para baixo e essa aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. Qual a leitura da balança? A leitura da balança o cara tem que entender que é a normal, ele tem que calcular a normal. Só que essa balança, ela não deve ler em newtons, né? Ela deve ler em... Balança na farmácia lê como? Quilograma, né? Certo? Quilograma. Então eu vou calcular a força que a balança exerce na pessoa e depois vou usar a ideia de peso igual a m vezes g para converter a leitura da balança. Poxa, se a aceleração é para baixo é porque o peso é maior que a normal. E quem é a força resultante? Peso menos normal. Tu não precisa te preocupar com isso, entendeu, cara? Esquece isso, na hora tu vê. Na hora tu vê a aceleração e vê quem é a força maior. O peso do cara eu posso calcular, porque peso é m vezes g. A massa do cara é 60, a gravidade é 10, o peso vale 600. O peso eu já achei. Só que a normal eu tenho que descobrir, né, porque é a leitura da balança. Então, além de saber o peso, eu vou precisar saber a força resultante. Força resultante segundo a lei de Newton. Massa vezes aceleração. Qual é a massa do cara? E que aceleração ele está? Junto com a balança. Junto com o elevador. 3 vezes 6, 18. A força resultante no cara é 180.
O peso do cara é 600. Vai dar para achar a força normal, né? A normal vai ser 600 menos 180. A normal é igual, tira 100, depois tira mais 80, 420. Tu vê, ó, tem um livro que pede a leitura da balança e bota em newtons. Eu acho inadequado, porque as pessoas do dia a dia sabem que as balanças na farmácia não medem newtons. Então eu acho mais honesto a gente converter aquela leitura para a leitura clássica das balanças. Ou seja, a balança está lendo um peso aparente de 420 newtons. Como a gravidade é 10, a balança ia dizer que a massa do cara é 42 kg. Ia iludir o cara. Não existe isso de elevador com 3 metros por segundo ao quadrado, tá? O cara que tem problema de coração, ele infarta na hora que o cara começa a descer. Certo? Parece um brinquedo de parque de diversão isso aí. A aceleração do elevador é só na hora que ele começa e na hora que ele para. Durante o movimento todo, a velocidade é constante. Porque senão seria altamente desagradável para quem não gosta, né, de adrenalina. Certo? Aliás, tu sabe por que o frio na barriga? Já discutimos isso? Não sabes? As tuas vísceras são soltas no teu abdômen. O teu intestino se mexe. Quando o intestino dá uma levantada, encosta na base do teu estômago, dá o frio na barriga. É o teu intestino encostando no teu estômago, aquele frio. Certo? Loucura, né, cara? Tuas vísceras se mexem lá e dá uma sensação desagradável. É o frio na barriga. As vísceras se mexendo no abdômen. Muito bom. Legal. Vamos dar uma piorada, vamos? Tem mais um aí já? Tem mais um? Qual que é? A 2. Vamos fazer a 2 também. Depois eu vou dar uma facalhada ali. Vamos botar uns números satânicos ali para ver o que vai acontecer. Questão 2. Que bela manhã para aprender isso. Uma pessoa no interior de um elevador que sobe com movimento acelerado exerce no piso uma força de módulo, sobe com movimento acelerado. Está ali a pessoa e o elevador está subindo com uma certa aceleração. Nesse caso, pessoal, para onde tem que apontar a força resultante? Para cima. Se a aceleração é para cima, a força resultante é para cima. Que força atua no cara? Peso. Para resultante ser para cima, só se a normal for maior, né? E na verdade, tu vê, ó, ele empurra o chão do elevador com uma força, o chão do elevador empurra ele com uma força do mesmo modo, é a força normal. Então, com certeza, a força que os pés dele exercem no piso do elevador é maior do que o peso dele. Uma pessoa no interior do elevador sobe com movimento acelerado, exerce no piso uma força de módulo maior do que o seu peso. Somente quando a aceleração é maior que a da gravidade, não. Qualquer aceleração. Pode ser uma aceleração de 0,000001 metro por segundo ao quadrado para cima. Não precisa ser maior que a da gravidade. 0 quando a aceleração é a da gravidade. Cara, se um elevador sobe com a aceleração da gravidade, porra, tu vai te sentir com o dobro da massa que tu tem. Tu vai ter que fazer uma força bem forte para as pernas não dobrarem. Vai dar a sensação de que tem um cara que nem tu na tua cacunda. Certo? Então não vai ser agradável isso aí. Igual ao seu peso. Para ser igual ao peso, só se o elevador estivesse em repouso ou em MRU, que é equilíbrio, aí dá igual. Maior que o seu peso, sem dúvida. Se a força resultante é para cima, a normal tem que ser maior que o peso. Então maior que o peso. É a normal, que é o N', na verdade, né? A força que atua no chão do elevador é a reação à força normal. Menor que o peso só se estivesse descendo com aceleração. Ótima pedida. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos fazer uma extra aqui para ver se está melhorado. O cara está no elevador com uma balança, acontece todo dia. O cara percebe a aceleração da gravidade vertical para baixo, 10 metros por segundo ao quadrado. Ele lê na balança, à medida que o elevador desce com uma certa aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado, para ninguém infartar, deixar uma aceleraçãozinha leve, o cara nessa hora lê na balança uma força de 666 newtons. Eu falei que era diabólica a questão. A pergunta é, qual é a massa do indivíduo?
Eu acho que essa aí é das melhorzinhas. Não pelo 666, mas por ter pedido a massa. Me ajudem, por favor. Como é que começa? Show, garoto. Pega o sujeito, finge que ele é um ponto material, não falou o tamanho do cara, e faz as forças. Que força, tu? É sempre peso normal. Quem será maior? A resultante é para baixo, a aceleração é para baixo, então o peso vai ter que ser maior que a normal. Show de bola. Depois o diagrama de corpo livre. Segunda lei de Newton. É sempre assim. Diagrama de corpo livre, segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. Física, meu amor. Quem é a resultante? Peso menos a normal. Isso é igual a massa vezes a aceleração. O peso, como é que se calcula peso mesmo? M vezes G. Como eu não sei a massa do cara, eu vou colocar ali M vezes G. E quanto vale a normal? 666 é a leitura da balança. Na verdade, deveria ter colocado ali 66,6 kg, né? E aí tu deveria converter em Newton, usando P igual a M vezes G. Ficaria mais legal. Vou fazer. A balança lê 66,6 kg. Portanto, a força que está sendo exercida na balança é os 666 newtons, que é a normal, na verdade, hein, gente? Que é a normal. Então, a normal deu 666. Isso é igual a M vezes A. Isso, eu já sei, eu também já sei a gravidade, né? Eu só não quero substituir ainda para tirar uma conclusão com vocês. Menos passa mais, mais passa menos. M vezes G menos M vezes A é igual a 666. Posso colocar a massa em evidência, não posso? E o que vai acontecer com as acelerações? Vão subtrair, né? M é igual a G menos A igual a 666. Cara, se eu quiser uma fórmula mágica para te calcular a massa do cara nesse tipo de problema, o que eu acho ridículo, é simplesmente usar massa que multiplica gravidade menos aceleração do elevador é igual à leitura da balança em newtons. Então tu vê, ele te dá aceleração e te dá a leitura da balança, tu bota nessa equação e vomita a massa. Isso não é física. Física é saber fazer toda a continha. Massa do cara eu quero saber, gravidade 10, aceleração 0,5, igual a 666. A massa do cara é 666 dividido por 9,5. Ai, que arrependimento. 666 dividido por 9,5. Tem que saber dividir e saber dividir rápido. Igual as casas, elimina a vírgula. 6, né? Certo? Acho que 7 estoura, né? Não? Vamos ver. 6 vezes 5, 30 foi 3. 54 mais 3, 57. Se eu somar 90 aqui, 95, dá 1 a menos, né? Uau. Coisa linda. Dá 35 foi 3, 63 com 3, 66. Que beleza. 1 sobrou. Abaixo 0, não dá para dividir. 0, para poder baixar mais um 0. Meu Deus, isso aqui no vestibular dá uma quantidade de erro na divisão que tu não imagina. Como tem gente que não sabe dividir nesse caso aí. 100 dividido para 95. 1 dá 95, sobra 5, tá de bom tamanho, né? Aproximadamente 70,1 kg. Olha como a leitura da balança era falsa, né? Porque o elevador estava acelerado. 70,1 kg. Muito bem. Qual é o peso desse cara? 701 newtons, né, aproximadamente. Show de bola. Não confundir isso em leitura da balança com força. E tem questão que pede, qual é a leitura da balança em newtons? Aí tudo bem, esse cara falou que é em newtons sem problema nenhum. A parte chata ali é que a massa aparecia em duas partes da equação, né? E a gente teve que juntar as massas. É isso que torna esse tipo de questão um pouquinho mais delicada que as outras. Beleza! Falamos de elevador, quero semana que vem bastante questões, hein? Bastante dúvidas de elevador e de lei de Hooke. Deixa eu criar um exemplozinho de lei de Hooke para a gente encerrar com chave de ouro.